Um dos caminhos para melhorar a segurança é a fiscalização por parte da comunidade. O ex-capitão do BOPE do Rio de Janeiro esteve hoje no sul do estado para falar sobre esse assunto. Rodrigo Pimentel, capitão do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro por 5 anos. Da experiência própria e de relatos de amigos surgiu a ideia da produção do polêmico filme Tropa de Elite. Para o ex-capitão, a realidade é ainda pior do que a ficção. No filme Tropa de Elite você não coloca um helicóptero, uma aeronave caindo. No Rio, na verdade, a aeronave cai. No filme Tropa de Elite você não vê uma favela sendo invadida por 140 traficantes a 1.500 metros do estádio do Maracanã. Na realidade isso acontece. Então o Rio de Janeiro é muito pior do que se imagina e do que a mídia consegue colocar em rede nacional todos os dias. Entre as polêmicas do filme está o excesso cometido por policiais. Imagens que, de acordo com o Rodrigo, retratam a realidade de alguns locais. Dizem que o filme fazia apologia à tortura. Não é razoável. Se o filme mostra a tortura, eu não posso estar fazendo apologia. Eu estou fazendo uma denúncia. A tortura existe. Talvez não em Santa Catarina, mas existe no Brasil como um todo. Todos os problemas abordados pelo filme poderiam ser evitados. Para Rodrigo, a prevenção é o caminho correto. A chave é a participação da comunidade. É a comunidade vigiar, exigir, participar da formulação do policiamento, sugerir, dar ideias e fiscalizar. Fraude no cadastro dos criadores de aves. O IBAMA investiga adulteração e falsificação de anéis de pássaros silvestres. Entre estas aves estão vários pássaros silvestres, apreendidos esta semana pelo IBAMA em Blumenau. O criador tinha um plantel de 68 canários da terra declarado no sistema do IBAMA, mas os fiscais só encontraram 27 no local. A ave não tem um canto de muito destaque, por isso ela é usada por alguns criadores em rinhas de briga. Levou uma multa de R$ 13.500, né? Vai ser feita a comunicação de crime ao Ministério Público, né, por crime ambiental e além do crime de falsificação de documentos. Para comercializar e faturar com algumas dessas aves, alguns criadores adulteram as anilhas, que contêm as informações dos pássaros junto ao IBAMA. Eles falsificam também documentos e o cadastro do CISPAS, que é o sistema disponibilizado pelo IBAMA. Existem aqueles mal intencionados, né, que estão achando ali facilidades em alterar, né, os documentos, né? Olha, uma ocorrência inusitada. Um advogado carioca é acusado de tentar furtar um guincho da Polícia Militar em Florianópolis. O advogado natural do Rio de Janeiro foi preso próximo às cabeceiras das pontes ao lado do posto policial da PM. Segundo a polícia, o homem, que não teve o nome divulgado, entrou no guincho e tentou fazer uma ligação direta, danificando o painel da viatura. Preso, o advogado foi encaminhado à central de polícia. Segundo a versão que ele contava meio alucinado, é que ele estava querendo guinchar o carro dele que estava em cima da ponte. Só que não tinha carro nenhum em cima da ponte. Olha, realmente é inusitado, agora é um crime. É um crime, segundo a polícia disse ali, o coronel Milton, que é comandante do 4º Batalhão. Agora veja só, o advogado de defesa do advogado carioca diz que ele foi agredido pela polícia. Agora, que agressão foi essa? São duas versões que vão ser agora investigadas. Segundo a polícia, o advogado carioca estava mesmo embriagado e, mais do que isso, alucinado. Ivane, por pouco que não passa na Comissão de Finanças da Câmara um repasse de 30 milhões para a reforma de um prédio da União dos Estudantes. Olha, veja só, é a Uni, 30 milhões de reais para dar para a Uni, uma filantropia do governo. Enquanto isso, hospitais estão sendo fechados, leitos de hospitais estão sendo lacrados, pessoas carentes amontoadas nos corredores de hospitais. Quantas escolas não dariam para construir com esses 30 milhões de reais? Mas o governo usa o dinheiro público, deixa as prioridades de lado, para quê? Para financiar a filantropia e muitas vezes a pilantropia. Olha, decididamente no Brasil, com essa adesão da Uni ao governo do PT, os caras pintadas no Brasil se acabaram. Agora nós temos caras de pau. E o drama na agricultura. Em Campos Novos, plantações inteiras foram perdidas com o mau tempo.
Foi do céu que vieram os maiores estragos dos últimos 10 anos nas plantações de trigo e milho de Campos Novos. Nesta área, o agricultor Cláudio plantou 110 hectares de trigo, 20% a menos que no ano passado. A expectativa do produtor era colher 60 sacas por hectare, mas o granizo destruiu toda a lavoura. Esse trigo estava mais ou menos aí a uns 80, 90 centímetros de altura, hoje nós estamos vendo aí está tudo no chão. O excesso de chuva dos 3 últimos meses, mais o granizo da semana passada, trouxeram perdas para os agricultores daqui de Campos Novos. Os prejuízos passam dos 5 milhões de reais. Além do trigo, o milho está bastante prejudicado. O plantio do grão está atrasado por causa da chuva. 50 produtores deveriam ter plantado 16.500 hectares até o final do mês, mas só plantaram metade da área. Isso daí influencia muito porque o produtor, além de não ter o escalonamento desejado, que nós preconizamos pela assistência técnica, ainda vai colher numa época só, que isso daí influencia muito períodos de estiagem. Neste ano, os impactos foram maiores em 3 culturas: 3.000 hectares de trigo, 1.000 de aveia e outros 650 hectares de milho. Motoristas tentam se adaptar às mudanças no trânsito no centro de Florianópolis. O fechamento da Avenida Paulo Fontes completou uma semana, mas ainda gera dúvidas na população. A mudança priorizou o tráfego de pedestres e tirou os caminhões que estacionavam próximo ao mercado público municipal. Já o trânsito de veículos foi desviado da região central da cidade para vias alternativas. A intenção é diminuir o número de acessos às pontes e incentivar o uso do transporte coletivo. O projeto divide opiniões. Ficou ruim, cada vez está ficando pior, né? Vai aumentando o carro e não tem onde estacionar, tá complicado. Concordo com a mudança e concordo plenamente com o vice-prefeito. Tô achando que a ilha tá pequena para tanto carro, para tanta gente, sabe? Uma nova etapa da mudança está prevista para o fim do mês. Para o prefeito em exercício, as medidas tomadas até agora já ajudam a reordenar o trânsito da cidade. E a gente vai continuar fazendo essas mudanças para priorizar o transporte coletivo. Olha, primeiro, a prioridade para o transporte coletivo depende da qualidade dos serviços, que não são boas. Não estão lá embaixo. Mas a maioria dos ônibus de Florianópolis não cumpre expediente, não cumpre horário da tabela, feriado, domingo, enfim, esperam lotar o ônibus. Então tem que fazer o seguinte, tem que melhorar o serviço do transporte coletivo. Na capital, Florianópolis tem uma geografia muito difícil e depende de ruas para desafogar o trânsito. Por isso, essa barbaridade que engarrafamento a qualquer hora do dia, imagino que vai acontecer com engarrafamento durante a temporada de verão, que a maioria do florianopolitano, quem está aqui, conhece. Agora, tem que melhorar o transporte coletivo. Daí sim você vai poder usar. E a prefeitura deve dar o primeiro exemplo. Todo mundo da prefeitura, secretários, prefeitos, andar de ônibus. Mostrar, deixar o carro na garagem e andar com o transporte coletivo para mostrar que ele é eficiente. Na internet, peraí, o senador José Sarney decidiu hoje que servidor fantasma do Senado vai ficar sem salário. Vou ficar... Eu vou ficar sem salário. Coitada da família do Sarney que vai perder o salário. Uba!